Meus queridos amigos, muito bom dia. É uma alegria muito grande poder retornar a Londrina e poder participar da primeira semana de cultura espírita aqui que vocês estão realizando. Agradecer penhoradamente a todos os amigos aqui do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje o nosso querido presidente, o Geraldo Saviani, também o nosso querido Rossi, e agradecer toda a sua família, não é? A nossa querida Penha, a mãe da Gisele, que se não fosse a Penha a gente não teria a Gisele. Agradecer a querida Gisele que nos acolhe em sua casa com muito carinho. Eu estou sendo tão bem tratado, tanta comida gostosa. Eu não tinha essa barriga não. Foi depois de estar aqui na casa deles. Agradecer a nossa querida Angélica, que foi também o primeiro contato que a gente teve aqui em Londrina. Agradecer também a todos os outros que estão nos ajudando, desde o Thales na filmagem, a Fabiola lá nos DVDs e nos CDs, e especialmente a nossa querida Marinei Rezende, que foi a responsável pelo nosso convite e a organização, não só desta vez, mas das outras vezes que a gente teve aqui em Londrina. Agendou uma palestra comigo, não é, lá em Curitiba. Foi a primeira vez que eu falei em Curitiba. Estou muito feliz, estou chique agora, porque finalmente falei na cidade de Curitiba, que é a terra, não é? Paraná é a terra da minha esposa. Ela nasceu em Clevelândia, uma cidade pequenina, perto de Pato Branco. E também agradecer ao nosso querido Astolfo Olegário, né, presidente do conselho aqui da casa, um grande divulgador, trabalhador dos periódicos O Imortal e O Consolador. Então, convidar todos para conhecer o trabalho magistral que ele tem realizado e poder estar aqui com vocês, poder abraçá-los, poder estar nos congraçando aqui, é uma alegria muito grande para mim. Bom, para a gente iniciar, a gente vai ler uma poesia, que é de Casimiro Cunha, que vai primeiro falar sobre espiritismo. Já que a gente vai falar sobre Jesus e a alegria de viver, à luz da doutrina espírita, a gente vai saber um pouquinho sobre o espiritismo com Casimiro Cunha. Ele é nascido em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, e aos 14 anos ele perde a visão de um dos olhos. Aos 16 ele vai ficar completamente cego. Mas como conhece a doutrina consoladora dos bons espíritos, vai nos dar um grande testemunho de amor, de fé, de coragem, de resignação, e vai nos trazer lindas poesias. Retorna ao mundo espiritual e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos trazer muitas e muitas poesias, inclusive do primeiro livro publicado, Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Ele agora, enxergando perfeitamente no mundo espiritual, vai nos falar sobre essa doutrina que lhe clareou a vida aqui na Terra. Percebam que é alguém que foi cego, um deficiente visual, que agora está nos falando. Vamos ver a poesia Espiritismo do livro Parnaso de Além Túmulo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime
da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Estou falando muito rápido, tá bom? Tudo certo. Então, ótimo. Esqueci até dos slides, fiquei até empolgado aqui com a Natália, né? De passar e vocês lerem também, porque tem. Não é? Bom, agora a gente vai ler um outro texto para falar sobre a alegria de viver, que é de Emmanuel, e se chama Evangelho e Alegria. Vocês encontram no livro Roteiro, de Emmanuel, por psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito da alegria e do Evangelho. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música. Isso é para espantar o sono. De um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta em inglês. E elas vão estar cantando Jesus, a alegria dos homens.
clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de um prisma, de uma... faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho e Alegria. Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Bom, agora está mais fácil a gente falar sobre esse tema, não está? Depois da mensagem dessa. E o que é que vocês acham? A alegria é uma virtude ou é um defeito? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Virtude, não é? Depois da mensagem dessa, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas vocês lembram que houve períodos na Idade Média que sorrir era considerado demoníaco? Quem assistiu ao filme O Nome da Rosa ou leu o livro de Umberto Eco? Não é? Aqueles frades muito sérios, muito sisudos. Enquanto que evangelho significa o que mesmo em grego? Está ali, pessoal, é só ler. Boa nova, boa notícia. Jesus desce dos páramos celestes para nos trazer a boa notícia. A gente leu, mas a gente não entendeu muito bem. E por isso ele nos envia o Consolador prometido por ele há 2000 anos, para nos lembrar tudo que ele houvera dito e nos ensinar muito mais. Então a gente agora já temos condição de entender melhor. Ele compara a sua estadia a uma festa de casamento, quando os fariseus perguntam: mas os seus discípulos não jejuam? E ele vai responder: mas como eles podem jejuar se estão em plena presença do noivo na festa de casamento? Mas mais tarde eles jejuarão. Ele comparava a sua estadia aqui a uma festa de casamento. E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados? Felizes. A Bíblia de Jerusalém, na tradução nova, agora não traz mais bem-aventurados, traz felizes. Jesus veio falar de felicidades para nós. E quem sabe qual é a primeira bem-aventurança, e não é por acaso? Felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a chave para muitas virtudes, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E ele continua e continua falando de felicidades. Jesus vai falar de felicidades para nós. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, vai dizer que no Sermão da Montanha nós temos o roteiro para encontrar a verdadeira felicidade. Então vamos estudar cada vez mais, não é? E a medicina? A medicina vai dizer que a tristeza favorece o aparecimento de doenças, que pessoas otimistas têm melhor saúde do que quem é pessimista. Então não vale a pena cultivar a tristeza. Nazareno, e o que é que o Livro dos Espíritos fala sobre esse assunto? Bom, lá na questão 719, Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o seu bem-estar? E os Espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem, dos outros, e que não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nazareno, nessa primeira parte eu entendi,
Mas esse negócio de força física e força moral eu não entendi não. Vamos explicar. Pessoal, o que normalmente cearense, como eu, gosta de comer? Farinha, rapadura, carne de sol, baião de dois, né? Arroz com feijão e queijo de coalho derretido, tapioca, água de coco, castanha de caju, buchada de bode. E qual é o móvel mais importante que não pode faltar na casa de nenhum cearense? O móvel mais importante? Uma rede, que é para ele se balançar, né? Se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga e a preguiça, né? Então esse bem-estar exagerado que diminui a força física, que deixa a gente barrigudo, que diminui a força moral, que nos traz a preguiça, que a gente perde a determinação, a garra, a coragem, esse bem-estar exagerado, aí esse não é bom. Mas procurar o bem-estar é ótimo, é natural procurar o bem-estar, não tem nenhum problema com isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que fala sobre esse assunto? No capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma mensagem de um espírito protetor. Vejam que este verbo, sede aqui, não é? É sede vós, é o mesmo que sejam vocês, está no modo imperativo do português. É uma ordem para nós. Os espíritos estão trazendo uma ordem. E o que é que eles dizem? Sede alegres. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha, então o espírita tem o dever de ser feliz, estar alegre. É uma ordem dos nossos espíritos protetores, não é? E a tristeza? A tristeza é insatisfação, é inadaptação. Pode ser fruto de crenças, de condicionamentos, de não saber lidar com as, entre aspas, perdas. É fruto do perfeccionismo, que é filho do orgulho, da frustração, da compulsão de querer controlar os outros. É falta de aceitação, falta de motivação, falta de esperança, de paciência, é falta do alto amor. E pela repetição, esses pensamentos, esses sentimentos se fixam em nossa mente, num processo hipnótico obsessivo. É uma auto-obsessão. É pior do que a obsessão espiritual, da influência negativa dos espíritos atrasados. É como se a gente rezasse ao contrário 24 horas por dia. Então, nada de cultivar essas coisas tristes, esses pensamentos e sentimentos. E o que é alegria? Alegria é satisfação, é contentamento, é adaptação. Mas vejam que a insatisfação ela é útil ao progresso. Ensina Joana de Ângeles por Divaldo Franco. Porque se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodava. Então, a gente querer melhorar um pouquinho, mas não tem nenhum problema. É útil para o progresso. E qual é a missão dos espíritos? Vocês lembram? Na questão 558 do Livro dos Espíritos, Kardec na pergunta já começa a responder e os espíritos complementam. Nós fizemos um resumo para vocês aqui. A missão dos espíritos é se auto-aperfeiçoarem. É a gente se melhorar, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus, do qual são ou serão ministros, não é? Nós ainda somos uns operários muito atrapalhadinhos, mas seremos ministros do nosso Pai. É uma das fatalidades da doutrina espírita. Todos nós seremos espíritos puros, anjos, mais cedo ou mais tarde. Então, seremos ministros do nosso Pai. Olha que motivo para ter a alegria de viver. Dá para ter alegria 100% do tempo? Kardec pergunta na questão 920 de O Livro dos Espíritos, se é possível ao homem encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra, perfeita aqui na Terra. E o que é que eles respondem? Não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação.
Expiação significa purificação, tá, pessoal? Não é necessariamente sofrimento. E o homem é quase sempre o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita, pela sua infelicidade. E cabe a ele minorar os seus males e ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira. Então, nós sabemos que a Terra é como se fosse uma academia, uma escola. E a partir de hoje, vocês não vão mais dizer a palavra problemas. Espíritas, nós não temos problemas. Nós não temos crise, nós não temos dificuldades, limitações. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Muito mais otimista. Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do filho, do presidente da casa espírita, a gente fala assim: fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil. A gente sai da condição de vítima e se torna protagonista da nossa história. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Então são como personal trainers espirituais para a gente desenvolver os músculos do amor, da paciência, do perdão, da resignação. O presidente de um centro espírita em Fortaleza disse certa vez para mim: Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Eu disse: como é que é isso, seu Monteiro? O nome dele é seu Monteiro. Ele disse: Nazareno, é porque só depois que a gente casa é que a gente aprende a ter paciência, renúncia, tolerância, resignação, perdão. Aí eu falei: seu Monteiro, então quero casar também, eu também quero evoluir. Então vejam, não é? Que doutrina maravilhosa. Então, a partir de hoje, já sabem, desafios evolutivos, não falem mais problema. Nazareno, estou com depressão, não falem mais em depressão. Faça como eu. Eu tenho a depressão bipolar desde criancinha. E eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, compositores, escritores, essa turma toda boa do passado, era tudo depressivo. Só que a palavra depressão é nova, ela é do século XIX. E aí não tinha essa palavra, se diziam que a pessoa era romântica. Aí eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, como diz Divaldo. E eu digo para os amigos: olha, eu estou romântico esses dias. Mas tudo passa, isso também passará, como nos ensina o nosso querido Chico Xavier. Então pronto, já sabem, né? A partir de hoje a gente não tem depressão, não tem problemas, nós temos desafios evolutivos e ficamos românticos. Que maravilha, não é? Bom, lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Vocês lembram qual que é? As imperfeições morais, elas permitem a influência dos espíritos atrasados. São as tomadas, psíquicas, os plugs mentais que permitem a influência dos espíritos atrasados. Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? O egoísmo é filho dele. O orgulho é filho dele também. A vaidade também é filho dele. Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Isso aqui é obra básica, a Gênese, não é? Lá nesta obra, Kardec vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. O instinto de preservação da espécie. O livro é de 1868. Ele retorna ao mundo espiritual em 31 de março de 1869, pouco tempo depois. Ele não aprofundou o assunto. Mas nós fomos convidados, nosso orientador espiritual perguntou: Nazareno, quais são os instintos de conservação? A fome, a sede, o sono, o instinto sexual, o instinto maternal, o instinto da agressividade. Mas nós temos um instinto muito poderoso e muito perigoso também, chamado medo. O medo, ele é útil porque ele impede de nós cometermos loucuras.
Ele nos preserva a vida, mas ele em excesso vai trazer uma série das nossas imperfeições morais. Por exemplo, nós temos medo de passar fome, privações, necessidades. E aí o medo nos faz desenvolver a avareza, o egoísmo, pensar só na gente. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, de nós não sermos amados pelos nossos pais. Como a gente viu na peça de teatro ontem, não é? O jovem com problema, não é problema não, com a identidade homossexual, o pai não aceitava. Então nós temos muito medo de não agradar os pais. Sofremos muito por causa disso. E como eles gostam normalmente de pessoas bem-sucedidas financeiramente, nós vamos desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Nós vamos furtar, corromper, sonegar impostos. Vamos tudo para ganhar dinheiro, para receber o aplauso da família ou da sociedade. Porque temos medo de não sermos amados. Ciúme é amor? Não. Ciúme é problema de autoestima e a gente tem medo de perder o ente querido. A inveja. O que é a inveja? Aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca. Ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Então aquelas mulheres lindas, aquelas atrizes, aquelas top models, aquelas de Hollywood, né? Elas são belas, são altas, são ricas, têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes. Elas têm corpos esculturais, são famosas, são talentosas. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? Aí a gente fica sofrendo. E aí o que é que a gente faz? A gente vai usar a maledicência. Ah, mas a fulana está usando drogas. Divaldo tem esse defeito. Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então veja o medo por trás da inveja, da maledicência, do egoísmo, da cobiça, tanta coisa. O que é a ansiedade? Não, o medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. A gente esquece que existe uma programação espiritual. No Livro dos Espíritos, Kardec fala do predeterminismo e do livre-arbítrio. Na questão 258, ele pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem, se eles têm uma noção das principais provas, os gêneros de provas que experimentarão aqui na Terra. E eles dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, nós, aconselhados pelos nossos mentores, aceitamos passar pelas provas principais aqui na Terra. Nascer naquela família. Talvez eu tenha pedido para vir com uma depressão bipolar, para passar por uma quebra financeira imensa, porque sabia que meu orgulho é uma cegueira imensa, e que precisava de um remédio amargo, sim, mas necessário, para eu abrir os olhos. Eu fui ateu durante 12 anos, e agradeço a amiga depressão e a quebra financeira, porque eu não sei onde é que eu estaria hoje. Então a gente aceita muitas vezes as provas antes de encarnar. Aqui a gente tem um livre-arbítrio, mas não consegue fugir muito da programação reencarnatória. E como a gente aceitou, a gente sabia que tudo é para o nosso bem. E sendo Deus a inteligência suprema do universo,
soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém melhor que o nosso Pai, nem mais justo que o nosso Pai Celestial. Nós não iremos passar aqui na terra por algo que a gente não precise passar. E tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Jesus já ensinava há 2000 anos. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, cai no chão, sem a permissão do nosso Pai Celestial. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, não é? Então a gente não tem o que temer, tudo que nos acontecer é para o nosso bem. Então não precisamos ter ansiedade. No livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada aqui na Terra, os espíritos superiores se reúnem e chamam André Luiz. E dizem: André, agora vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. O medo vai estar por trás de muitos outros defeitos nossos. Por que o nosso país está assim? Por que o planeta está desse jeito? De quem é a culpa? Nossa. Questão 932. Kardec pergunta: por que a influência dos maus é superior à dos bons? E eles respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Então cabe a gente ajudar o nosso país e o nosso planeta. Mas a gente é covarde. A gente é omisso. Nós somos coniventes com o mal, porque nós temos medo. Tem mais coisas. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Como encontrar a alegria, a felicidade real? Que a doutrina espírita pode nos responder. E o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. E por isso as casas espíritas todas devem oferecer o estudo da doutrina. Como o próprio codificador informava, a importância de um estudo sério, continuado, permanente. Perguntaram a Chico Xavier qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual. E Chico disse que o primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Então, com conhecimento, nós vamos fortalecer a fé. Vamos ser menos egoístas, ter menos cobiça, menos ganância, menos ambição desmedida. Não vamos furtar, corromper, sonegar. Nós não vamos ser ciumentos, invejosos, ansiosos, covardes, omissos. Nós vamos ser muito melhores. E por isso o Espírito Verdade nos convida: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos. Vamos estudar, pessoal, eis o segundo. Então agora a gente já sabe o caminho para nos tornar pessoas melhores
porque a felicidade dos espíritos é proporcional à sua elevação. Então vamos evoluir conhecendo e estudando a doutrina espírita. E hoje nós temos muito mais motivos para ter alegria, não é? Antes tantas guerras, agora muito mais civilização. Antes tantas secas, agora irrigação. Antes tanto frio, agora nós temos aquecimento em muitos lugares. Temos roupas adequadas, não é? Antes tantos animais ferozes, onças, cobras, e agora animaizinhos domésticos. E dizem que ter um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, é ótimo para cuidar da depressão. É ótimo para o coração, porque nós desenvolvemos o amor, como eles nos amam, o amor incondicional. Antes tanta escuridão, agora tanta energia, tanta luz. Antes tantas doenças, tantas dores, e agora tantos tratamentos, tantos remédios maravilhosos. Tem remédio para pressão alta, tem remédio para diabetes, tem remédio para o colesterol alto, tem remédio para depressão, remédios maravilhosos. Tem remédio para esquizofrenia. Temos a anestesia. E por isso Chico dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio para os nossos sofrimentos aqui na Terra. Então vamos utilizar, vamos combater, aliviar o efeito enquanto combatemos a causa. Porque a causa está no espírito imortal. Mas enquanto isso, vamos aliviar os efeitos, usando sim a medicina, os nossos competentes irmãos médicos e outros profissionais da saúde. Antes tantas saudades, agora tantos meios de comunicação. Antes tanta escravidão, agora muito mais liberdade. Antes tanta insipidez, tanta tristeza, agora tanta arte, tanta música, tanta literatura, poesia, teatro, dança. Ontem foi teatro com dança, não é? Cinema e até filmes espíritas nós temos hoje. Vamos prestigiar os filmes espíritas para que eles se tornem cada vez melhores e possamos levar essa mensagem consoladora a muitos outros corações, porque o pessoal não tem coragem de entrar, tem medo de entrar na casa espírita, acha que vai chegar aqui, só vai ter reunião mediúnica, tudo no escuro, que vão ver espíritos, não sabem que tem palestras, que tem estudos em grupo, que tem os trabalhos sociais que são verdadeiras alegrias, que tem muita amizade, muito companheirismo, e quando tem evento sempre tem muita comida também. Então vejam, não é? A gente precisa levar a doutrina espírita para outros corações. Antes tanta ignorância, agora tanta ciência, tanto conhecimento, e antes tanta saudade de Jesus, e agora nós já conhecemos o Consolador prometido por Ele há 2000 anos. Então a gente tem muito mais motivos para alegria. Só que a gente acha que para ter alegria de ver vai ser satisfazendo os desejos, só que os desejos têm consequências, não é verdade? A Nazarena gosta de comer muito, só que tem um defeito, qual é? Engorda, aumenta o colesterol, predispõe o diabetes, não é? Então não vai trazer alegria de ver. A Nazarena gosta de dormir, só que nos aliena, nós perdemos o tesouro do tempo. Uma das maiores lamentações dos espíritos espíritas a Chico Xavier foi a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Por que não fizeram mais? Por que não ajudaram mais? Por que não participaram mais dos trabalhos da casa espírita? E o tempo passou. Nós queremos descansar, né? Nós queremos facilidade, só que isso nos enfraquece, nos atrofia. Vocês lembram do livro Nosso Lar? André Luiz está na casa de Lísias, aquele enfermeiro que o hospeda. Lá ele conhece Dona Laura, a sua mãe. Está também Judite, sua irmã. E está também naquele dia o ministro Clarencio na casa de Lísias. E eles estão conversando com o marido de Dona Laura, que já está reencarnado na Terra. Ele é uma criança com apenas 3 anos de idade. Mas como ele é um espírito superior, durante o sono físico ele sai do corpo. E através daquele aparelho especial, ele conversa com a sua família, que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar.
Eles conversam demoradamente. E ao final, Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui em nosso lar fizéssemos pelo senhor que está encarnado na terra? E ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, nós querendo moleza, e os espíritos superiores pedindo a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele. Então eles pedem os desafios evolutivos para a gente se fortalecer. Nazareno, eu não gosto de... eu queria que os espíritos fizessem tudo, Nazareno. Chegasse aqui na palestra, ele se conectasse e ele fizesse a palestra, não precisasse nem estudar. Aqui não é um mundo de provas, não é como se fosse uma escola, nós estamos fazendo um concurso, um vestibular, e não tem fraude. Se o Espírito fizer a minha prova, qual vai ser a minha nota? 0. E o salário, Então, eles vão nos inspirar, vão nos estimular, mas eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar. Nazareno, eu não gosto de estudar, só que isso envelhece, nos emburrece, não é? Vejam Divaldo, com 89 anos, agora, dia 5 de maio, ele completou, em 2016, com a jovialidade, com a inteligência, com a memória prodigiosa, porque está sempre estudando, sempre trabalhando. Nazareno, eu queria a riqueza. Se eu fosse rico, eu ia ser feliz. E a Nete Guimarães, na palestra A Visão Científica da Caridade, ela vai falar de pesquisas nessa década de 90, década do cérebro, com o scanner cerebral. Os cientistas descobriram as regiões que ficam ativas no nosso cérebro, que são responsáveis pela fala, pela visão, pela audição, pelo prazer e também pela felicidade. E achavam que a felicidade estava na riqueza. Deram dinheiros para os voluntários, submeteram ao scanner cerebral e eles não ficavam felizes. Chamaram pessoas muito ricas, submeteram ao exame e elas não eram felizes. A área do cérebro da felicidade não estava ativada. Estavam preocupadas com a cotação da bolsa de valores, com a cotação do dólar. Estavam com medo de sequestro. Estavam mais infelizes do que as pessoas normais. Esse é o nome, deve ser a beleza, então, que traz a felicidade. E aí chamaram homens e mulheres muito bonitos para fazer o teste com o scanner cerebral. Chamaram a Miss Texas, uma jovem no auge da beleza, da juventude, que apesar de dizer que estava muito feliz por ter conquistado o título de Miss Texas, quando submeteram ao scanner cerebral, a Miss Texas não estava feliz. Estava com medo de envelhecer, medo de engordar. Não estava feliz. Eles acharam então que a riqueza e a beleza eram meios para se alcançar o poder. O poder deveria trazer a felicidade. Chamaram empresários e até um senador norte-americano muito poderosos. Submeteram ao exame e eles também não estavam felizes. O senador estava com medo de ser traído pelo seu partido, de não ser eleito nas próximas eleições. Eles não eram felizes. Eles, curiosamente, descobriram que uma das coisas que mais nos traz felicidade é aprender. Por isso que as crianças são tão felizes. Quando a gente supera um aprendizado, uma dificuldade, nós ficamos felizes. Quando aquela pessoa idosa volta para fazer faculdade, ela fica mais feliz, porque está aprendendo coisas novas.
Outra coisa que nos faz ter muita felicidade é superar desafios. Então, aqueles alpinistas que escalam o Everest, se vocês perguntarem a eles, eles não estão sentindo prazer, estão sentindo muitas dores, muito frio, mas quando eles conquistam o monte, eles experimentam uma grande felicidade, uma grande plenitude. E até quando lembram da sua conquista, ficam felizes, a região fica ativada do mesmo modo. Por isso a gente agora sabe porque o nosso marido, além de assistir ao jogo, ele assiste ao replay. E aos comentários. E aos comentários dos comentários. Porque toda vez que lembra da conquista, né, eles ficam felizes. Então, superar desafios também. E outra coisa, que curiosamente nós temos um prazer mórbido, é sofrer. Nós gostamos de sofrer. Quando alguém diz que está com problema de saúde, a gente diz, você não sabe, eu fiquei na UTI 3 dias. Nós experimentamos também essa espécie estranha de felicidade. Mas vejam que aprender e superar desafios é exatamente o que o Espiritismo nos propõe. O Espiritismo é uma grande receita de felicidade. Estudar e também superar os desafios evolutivos. Nazareno, mas a riqueza é uma prova muito difícil. Os espíritos dizem que ela é mais perigosa do que a prova da miséria. Porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Se a riqueza é fruto do trabalho honesto ou de uma herança, não há nenhum problema. Porque o trabalho é uma lei divina. E a riqueza promove o progresso. Mas é uma prova muito perigosa. Nós vamos ficar com medo de sequestros. Vamos estragar os nossos filhos, dando para eles as facilidades, e eles vão ficar atrofiados no mercado de trabalho. Não vão conquistar muitas vezes os bons postos, os bons salários. E como estão entediados, porque já tem tudo, vão buscar as drogas. Quando a gente desencarnar, vamos ver a família despedaçada, disputando a herança que a gente deixou. E quando se a gente ficar muito apegado aos bens materiais, vamos sofrer quando deixarmos a terra. Porque onde está teu tesouro, está aí também o teu coração. Então, riqueza vai trazer conforto, mas não vai trazer felicidade. Nazareno, mas eu queria seduzir, eu queria ser um Dom Juan, um Casanova, queria encontrar minha alma gêmea. Só que em vez de almas gêmeas, o que é que nós encontramos? Algemas. As lesões afetivas, que são grandes tragédias, grandes crimes que nós cometemos, sendo irresponsáveis com o sentimento alheio. E Alberto Almeida brinca que depois que a gente vai ficando velhinho, que dá aquela tremedeira, em vez de ser alma gêmea, a gente vira almas que gemem. Então isso também não vai trazer felicidade. Nazareno, mas quando eu me apaixono eu fico feliz. Os cientistas já descobriram que a paixão é uma descarga de dopamina, ocitocina e metil alguma coisa amina, um nome bem comprido que até hoje eu não decorei. A gente fica literalmente dopado. É como se fosse uma droga extremamente poderosa. Nós ficamos cegos. E nós não nos apaixonamos pela pessoa, mas por uma imagem idealizada que não corresponde à realidade. E toda paixão passa. 6 meses, 1 ano, no máximo. E se morar junto, é que passa ligeiro. Depois que come 1 quilo de sal juntos, como a gente fala no Ceará, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital. Então será que vale a pena
abandonar o marido, a esposa, os nossos filhos, por causa de uma ilusão que vai passar. O Espiritismo não é contra o divórcio, mas o relaxamento, os laços de família, é uma recrudescência do egoísmo. E é o que nós temos visto hoje. No Reino Unido, na Grã-Bretanha, um casamento longo é um casamento que tem mais de 3 anos de duração. 3 anos já é considerado casamento longo hoje. Nós estamos nos separando por qualquer motivo. Vamos preservar as nossas famílias. Ah, Nazareno, mas quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? Depressão. Eu já trabalhei no INSS. A inatividade provoca a depressão. Vamos aposentar, mas é para ajudar mais aqui no Centro Espírita Nosso Lar, na nossa URI, nas casas espíritas de Londrina e da região. E além de depressão, a gente ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. Já que tu está aí à toa, vai ali pegar as crianças no colégio. A gente vira mordomo da família. Então aposentar também não vai trazer a alegria de viver. Nazareno, o que é que você sugere? Dicas para a alegria. Essas 3 siglas, a amorosidade, de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve se amar também. A gratidão, a gente agradecer a todo bem que nós recebemos, a todo mal que deixa de nos acontecer. Eu não vim de avião de Curitiba para cá, estava chovendo, cearense tem medo de chuva. Às vezes os bons espíritos evitam muitos males e a gente não fica nem sabendo. E agradecer também pelo mal que nos acontece. Porque Chico Xavier vai dizer que o mal que nos acontece é na verdade um bem. Mas que só mais tarde nós vamos compreender isso. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, nos ensina Paulo de Tarso. Então os nossos irmãos Sechonoye se especializaram na gratidão. Como isso nos traz mais felicidade. Francisco de Assis vivia cantando, louvando, entoando cânticos, agradecendo a cada minuto a vida, ao Criador, ao irmão Sol, à irmã Lua, às irmãs estrelas, à irmã Água. Tantas bênçãos que a gente esquece de agradecer. E o Espiritismo, que vai nos lembrar tudo que Jesus nos disse e nos ensinar muito mais, trazendo-nos ainda mais a alegria de viver. E a gente agora vai fazer uma comparação, um quadro. Não é nenhuma crítica a nenhuma religião, nenhuma doutrina, mas é para mostrar como a doutrina espírita está de acordo com o pensamento de Jesus e como ela nos traz mais alegria de viver. Antes a gente acreditava em deuses vingativos, como os deuses gregos, que tinham inveja dos homens, que castigavam os homens. E Allan Kardec vai nos dizer que Deus é perfeito, único, imaterial, soberanamente justo e soberanamente bom. É a inteligência suprema do universo. Jesus nos apresenta um Deus Pai, um Deus que ama. Antes, doutrina como pecado original, agora Jesus nos ensina a cada um segundo as suas obras. Antes a culpa, agora a responsabilidade. E nós vamos mostrar um trechozinho de uma mensagem chamada Pensar. É de André Luiz, do livro Respostas da Vida, do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Nós não vamos ler a mensagem toda, vou ler só um trecho muito importante para nós. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige
ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa. E a gente mesmo é que se corrige, que se castiga. Porque não compreendemos a infinita misericórdia do nosso Pai Celestial. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência em paz nos absolve. A consciência de culpa nos condena. Então nós precisamos nos perdoar. O auto-perdão é terapêutico. Antes penas eternas, agora sabemos que a caridade cobre uma multidão de pecados. Antes sacrifícios de animais, de pessoas, de crianças, Jesus vem nos dizer: misericórdia quero e não sacrifícios. Antes fazíamos promessas com os santos, negociatas com os deuses, e agora sabemos que depende da necessidade e do merecimento. Antes nós tínhamos que viver no ascetismo, no alto das montanhas geladas, na clausura, nos conventos, nos mosteiros. E os Espíritos nos convidam no Evangelho segundo o Espiritismo: vivei como vivem os homens do vosso tempo. Antes o celibato obrigatório, como ainda há em muitas religiões e doutrinas, e na doutrina espírita a sexualidade com amor e com responsabilidade. Palestrante pode casar. Graças a Deus eu já desencalhei. Antes os médiuns nós éramos chamados de bruxos, loucos, endemoniados. E agora podemos ser trabalhadores de Jesus. Eu vou pular alguns slides para não ficar muito cansativo e muito tarde para vocês, tá bom? Alguns trechozinhos. Antes restrições alimentares, agora alimentação conforme a Constituição. Antes pecados e castigos, sabemos agora que a lei de Deus está na consciência. Antes, doutrinas como o materialismo. Vejam que quem defende o materialismo, a gente tem que chamar a atenção da pessoa. Porque quando a gente sabe quando uma coisa é boa ou quando uma coisa é má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Quando alguém me pergunta se sou espírita, eu digo que sou. Mas isso é coisa do demônio, isso é coisa do Satanás. E eu respondo: qual a regra que Jesus ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Qual é a regra? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros? Ou figos das sarças? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Benevolência para com todos, indulgência, perdão, caridade, autoconhecimento, reforma íntima, estudo, humildade. Todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Né? Então, os frutos do materialismo, você tem que perguntar: meu amigo, você concorda com o crime, com a corrupção? Você concorda com o suicídio? Com o aborto? Com a irresponsabilidade? Não, não concordo. Então não divulgue o materialismo. Porque esses são os frutos do materialismo. Enquanto que a doutrina espírita e muitas outras religiões promovem a fé, a esperança, a justiça, a honestidade, a defesa da vida desde a concepção, a bondade, a responsabilidade, a perseverança, a resiliência. Não é uma palavra chique agora? Está tudo bem? Está muito cansado? Não? Quer que eu possa falar mais rápido? Posso? Tranquilo. Ela é boa mesmo, essa moça disse que eu posso acelerar, então vamos lá. Antes o desespero, a revolta, agora a resignação ativa, né? Dinâmica, e a confiança na providência divina. Vocês lembram do nosso querido Haroldo Dutra Dias? Haroldo queria muito ser maestro, nunca conseguiu. Todas as portas se fecharam. E um dia, a sua sogra, que é juíza, disse: Haroldo, vai ter um concurso para juiz. Ele jamais quis ser juiz. E ela disse: por que você não faz o concurso?
E a esposa, amor, faz o concurso. E para a gente agradar a sogra e a esposa, ele começou a estudar. Quando chegou a véspera da prova oral, a prova para juiz tem perguntas orais, que são sorteadas na hora, ele sonhou com o examinador sorteando a pergunta. O examinador abriu a pergunta e ele não sabia a resposta no sonho. Ele acordou, foi pegar os livros e foi estudar. 8 horas da manhã ele estava de pé, e quando o examinador abriu a primeira pergunta, qual era a pergunta? A mesma do sonho. Naquela hora ele disse que teve a certeza que iria passar no concurso, porque ele estava sendo objeto de uma intervenção espiritual. Então existe a providência divina, meus amigos. Os Espíritos me ajudaram a passar em 2 concursos. Não foi um não, foram 2 concursos. Então vamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Antes da negação, agora a aceitação compassiva. Antes o sofrimento gerava revolta, agora o sofrimento, diz Simão Pedro, que nós espíritas, nós não gostamos de sofrer, não. Nós não somos masoquistas. Mas o espírita, quando sofre, ele sofre com gosto. Porque ele sabe que não é por acaso, que Deus não é injusto, que tem um aprendizado, que tem um propósito, que tem uma reeducação. Então a gente sofre com gosto, não é? Antes a fé cega, agora a fé raciocinada. Antes a ingratidão, agora a gratidão. Antes o fundamentalismo religioso, não é? Promovendo guerras, mortes. Agora o racionalismo espiritualista, né? O ecumenismo. O espiritismo é ecumenista. Kardec dizia que nós podemos ser católicos, espíritas, protestantes, espíritas, muçulmanos, espíritas, porque o espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. O seu inimigo é o materialismo. Então a gente tem que respeitar e ajudar todas as outras religiões, porque estão ajudando muitas pessoas. Antes a idolatria de médiuns ou de espíritos, e Allan Kardec vai descobrir desde o início algo muito importante, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e das mulheres que já viveram na Terra. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós, tem espíritos que sabem menos do que nós, tem muito espírito atrapalhadinho, e alguns raros espíritos superiores sabem mais do que nós. Por isso nós precisamos conhecer e estudar Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é o maior tratado sobre paranormalidade e sobre mediunidade que o mundo já conheceu. E nós temos esse tesouro em nossas mãos. Antes o karma era inexorável, tinha que pagar. Vejam que Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre vai preferir dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico, porque a caridade cobre a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus. Tem uma mensagem belíssima, remuneração espiritual, de Emmanuel. Fica como dever de casa para vocês, só lembrar do salário que está pouco. Remuneração espiritual, leio em casa do livro Perante Jesus. Antes medo dos demônios, inveja dos anjos, agora sabemos que são nossos irmãos, mais jovens ou mais velhos. Antes era proibido questionar, agora livre pensamento. Antes havia livros proibidos, e agora não. Nós podemos ler qualquer coisa, mas é importante conhecermos as boas obras espíritas para saber o que está de acordo com Kardec, o que está diferente. Então é importante os estudos em grupo, porque ali a gente pergunta, a gente tem a assessoria dos nossos professores, dos nossos facilitadores. Antes roupas proibidas, agora roupa conforme a ocasião, não é? Até hoje tem a burca, não é? Alguns países as mulheres têm que usar completamente cobertas o corpo, o rosto. E agora a roupa conforme a ocasião. Antes trabalhar era castigo, agora é bênção. Antes, em muitas filosofias, o dízimo é obrigatório. Na doutrina espírita, não tem dízimo. Olha que maravilha. A contribuição sempre é voluntária. Mas Allan Kardec, no Livro dos Médiuns,
Deixa eu colocar aqui para vocês, é rápido. Vai nos trazer no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma recomendação para as casas espíritas todas. Está no capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Está na palestra A Cura pelo Amor e pela Caridade, pela Compaixão. Capítulo 30, Livro dos Médiuns, artigo 15. Para se proverem as despesas da sociedade, os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos. Pessoal, não sei quantos são 24 francos. Hoje na França são euros, não é? E nós estamos aí em 1861, o livro é de 1861. E os associados livres, ou seja, aqueles que não tinham direito a voto, pagarão uma cota de 20 francos por ano. E os titulares, ao serem admitidos, pagarão, além disso, uma joia de entrada de 10 francos. E o trabalho, e para manter a sociedade, era muito fácil, era praticamente só as despesas de aluguel, não é? Alguns panfletos de divulgação. As casas espíritas fazem um trabalho muito maior. Nós temos o dever de nos associar, de colaborar com a nossa casa espírita. Vamos ajudar a levar essa doutrina a muitos outros corações. Carlos Campetti, da Federação Espírita Brasileira, me disse: Nazareno, nós estamos agora com um programa de TV aberta, programa Entre Dois Mundos, sábado de 13h até 13h30, na TV Brasil, canal aberto. E ele me disse: Nazareno, se a gente não conseguir patrocinadores, apoio, nós vamos ter que encerrar o programa, porque nós não temos recursos para mantê-lo. Nossos irmãos de outras religiões têm cadeias de televisão, não é programa não, é cadeias de televisão. E nós não conseguimos pagar um programa em TV aberta. E nós somos a religião, entre aspas, que tem maior renda per capita entre todas as religiões. Mais anos de escolaridade, mais graduação, mais pós-graduação. E nós não ajudamos. Jesus não combateu o dízimo. Ele comenta em Mateus 23, 23. Ele falou que os fariseus, não é, pagais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, importava pagar o dízimo, mas sem omitir, sem esquecer aquelas: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Elogia o óbolo da viúva pobre. Então a gente tem o dever de ajudar as nossas casas espíritas também, não é? Não vai dar tempo da gente comentar o resto. Antes, mistérios, agora respostas lógicas e racionais. Antes havia segredos reservados aos iniciados. Agora o Espírito Verdade nos ensina: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Antes a gente sofria muito com isso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando eu lembrava disso, e lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Que eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos recomendam. E a gente precisa entender quem disse para quem, em que contexto. Como Haroldo nos ensina, o texto e o contexto. Para quem Jesus estava falando isso? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito provavelmente para um fariseu, para um doutor da lei, com que ele era muito firme. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Jesus era firme com os fariseus, os doutores da lei, que tinham muito conhecimento e geravam sofrimento e sentimento de culpa no público. Mas quando ele falava com os pecadores, com a mulher adúltera, ele era sempre gentil e generoso. Aqueles que estivessem em pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno.
Vá e de futuro não tornes a pecar. Então ele podia chamar a atenção dela, não fez. Então nós temos dois discursos, quando ele fala aos fariseus e quando ele fala aos pecadores, às pessoas simples. Com quem vocês acham que ele estava falando? A quem muito foi dado, muito será cobrado, viu? Com quem? Muito provavelmente com o fariseu, com o doutor da lei. E foi Allan Kardec, o maior intérprete do Evangelho de Jesus, que vai nos ensinar em um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aos espíritos a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Ninguém fala essa segunda parte, né? Jesus responde a Pedro, dizendo que receberemos em cêntuplo no mundo espiritual e desde agora, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele, receberemos 100 vezes mais. Fala-nos das alegrias, do galardão, das recompensas que nos aguardam no mundo espiritual, da felicidade que é muito maior do que a gente conhece. E a gente não lembra da recompensa, só do sofrimento. Antes privilégio para alguns, agora meritocracia. Salvação gratuita não, a cada um segundo suas obras. E olha que doutrina maravilhosa, o medo a gente já viu. A feiura era uma coisa ruim nas outras religiões. A gente nascer feinho era uma coisa ruim. Na doutrina espírita é proteção espiritual. Emmanuel diz que é como se fosse uma armadura. No livro Missionários da Luz diz que os espíritos superiores muitas vezes pedem para vir com algum defeitinho de nascença, algum problema, para que isso não comprometa a sua missão. Querem exemplos? Madre Teresa de Calcutá era bonita? Não, não era bela. Irmã Dulce da Bahia era bonita? Não, não era bela. Chico Xavier era um homem bonito? Também não era. Francisco de Assis dizem que era feinho de doer. Será que se esses homens e mulheres fossem lindos, será que isso não prejudicaria a sua missão? Então quem nasceu feinho, quem nasceu no Ceará com essa cabeça gigante, está protegido espiritualmente. Que maravilha, que doutrina fantástica. Eu adoro a doutrina espírita. A dor agora é uma mestra amiga. A doença, diz André Luiz, é um dreno purificador. Ele vai dizer que a encarnação no corpo físico funciona como um filtro, como um carvão, absorvendo as imperfeições que trazemos no corpo espiritual, no perispírito. Então, quantas vezes aquele câncer, aquele tumor, é um aspirador de pó, trazendo tudo de ruim que nós trazemos, levando para fora o que trazemos no corpo espiritual. A doença nos reeduca. Por isso que nem todo mundo fica curado. Porque às vezes o nosso tratamento já é a própria doença, já é a própria enfermidade. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Antes a salvação era muito difícil, com a doutrina espírita a salvação é muito fácil. Qual é a salvação na doutrina espírita? A caridade. Jesus só estabelece esse único critério. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu, tu me vestiste. Preso ou enfermo, tu foste me visitar. Eu estava peregrino, estava estrangeiro, era imigrante, e tu me acolheste, tu me hospedaste. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à esquerda, os bodes, aqueles espíritos que emigrarão da terra para outros mundos, daqueles outros, as ovelhas, que continuarão reencarnando aqui, que vai se tornar um mundo muito mais feliz. Ele só pede caridade. E a doutrina espírita acrescenta que caridade para o espiritismo é também benevolência para com todos, ser bom para todos, indulgência para com as imperfeições alheias, indulgência é clemência para o defeito do próximo, e o perdão das ofensas. Perdão de todas as ofensas, inclusive das nossas ofensas, é também auto-perdão. Veja que doutrina fantástica. Antes, ansiedade, já vimos. Antes, filhos difíceis era uma coisa ruim. Com a doutrina espírita é uma coisa boa. Vocês lembram do livro Nosso Lar? Dona Laura vai dizer a André Luiz que quando lhe entregam crianças para ela tomar conta, o seu bônus hora, a sua remuneração espiritual, é contada em dobro. Olha, pessoal, tomar conta de criança na colônia espiritual Nosso Lar é muito fácil, não é? Tomar conta de criança aqui no mundo de expiação e provas, quando é que deve ser o bônus hora?
Deve ser por 10. E se o menino for difícil? Deve ser por 100, por 1000. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item da ingratidão dos filhos para os pais, Santo Agostinho nos ensina a missão de criar crianças difíceis. Não é tão complicada quanto parece. E Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. É a ovelha desgarrada que, quando Jesus a encontra, coloca nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou no monte. Então olha que doutrina fantástica, não é? Provas são oportunidades. Transtornos sexuais têm explicação, têm acolhimento, têm orientação. Na doutrina espírita, não é? Apesar do movimento tem divisões, mas tem a orientação segura também. Busquem os autores mais modernos sobre sexualidade e homossexualidade. Nós temos uma palestra, não é, sobre esse assunto também. E aqui, para a gente concluir, bem rápido aqui, tirar o medo de vocês ir para o umbral. Vocês têm medo de ir para o umbral? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Tem gente que não tem medo porque já está conformado, né? Então vamos lá para a gente terminar tirando o medo para vocês ir para o umbral. Aqui. Só pegar aqui o slide que é rápido. Teve um palestrante em Fortaleza chamado Frederico Menezes. E ele tirou o medo da gente ir para o umbral. Ele disse assim: pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. Não tenho medo de ir para o umbral, não. Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal de Londrina todo lá. Até o pessoal do Centro Espírita. Mas Geraldo, você aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê? Marinei, você aqui também, qual o problema, não é? E aquela pessoa complicada, eu tinha certeza que você vinha parar aqui também. Então o que a gente vai fazer? Eu já falei para minha esposa, eu disse: Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa, um crachá escrito bem grande, trabalhador. Que é para quando o pessoal me encontrar no umbral e perguntar: Nazareno, mas você aqui no umbral? Você que era um palestrante internacional? E eu vou dizer: mas vim aqui, mas foi a trabalho, a serviço. E vamos fazer palestra no umbral. Vamos dar aula de estudo sistematizado da doutrina espírita no umbral. As inscrições já estão abertas. Vamos fazer culto do Evangelho no lar, no umbral. Floresça onde for plantado, nos convida de volta. Então a gente vai ficar se lamentando como André Luiz ficou 8 anos, sem necessidade, tanto tempo no umbral? Não, vamos trabalhar no bem. E o Espírito Samuel Lucas me disse: Nazareno, o umbral é como se fosse um spa do Espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa. O povo acorda a gente bem cedinho. Senhor Nazareno, vamos malhar. Aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, hidroginástica, musculação. Aquilo aumenta a fome, não? Quando chega na hora do prato, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, não? Alface, rúcula, agrião, tomate, não é? É um verdadeiro matagal. Você fica ali procurando na floresta alguma coisa, encontra alguma coisa pequenininha, grelhada. Aí o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, né? Aí você pensa: não, mas deve ter uma sobremesa. Vocês sabem qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina Tarte. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. A gente emagrece, a gente fica sarado, melhora a autoestima, melhora o colesterol, melhora o diabetes. Fundamental a atividade física para a depressão. A gente vai dormir melhor. É bom para a osteoporose. Para tudo. A atividade física é fundamental. É bom para tudo. E até para arrumar emprego. Quem está bem cuidado tem mais facilidade de arrumar emprego do que quem está relaxado. Olha. Então, ele disse: Nazareno,
O umbral é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do nosso materialismo, dos nossos apegos, dos nossos ciúmes, das nossas coisinhas aqui da terra. Então a gente vai sair de lá muito melhor. Porque a palavra purgatório vem de purgar. Purgar significa purificar, limpar. Então o purgatório é para o nosso bem. A gente sai muito melhor depois que passa pelo umbral. E eu perguntei, mas não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito, não? Eles têm. É só fazer uma dieta. Uma dieta aqui na Terra? É utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. É o amor. O amor é o alimento das almas. E a caridade é a sua manifestação. Se a gente praticar o amor aqui na Terra e a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Quem diz que todo mundo passa, não está bem informado. Dona Laura vai dizer que quando desencarna, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Ela não passa pelo umbral. Irmão Jacó, no livro Voltei, e muitos outros. Se a gente for lá, vai ser a trabalho. E diz o livro que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora também multiplicado, em dobro. E tem direito à alimentação com mais sustância, mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar. O umbral está assim de espíritos superiores, assim de mães. O ministro Clarencio frequenta, trabalha no umbral. Chico Xavier disse certa vez, estava com as suas amigas, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas disseram, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, tá? Não se esqueça de nós. Ele sorriu e disse, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral, ajudando meus irmãos necessitados. Olha como é que são os bons espíritos. Eles querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. Nós já estamos no umbral, porque a terra já é uma espécie de purgatório, diz o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Não temos que ter medo, nós já estamos nele. Então vamos trabalhar aqui para ajudar o nosso planeta, o nosso país, nossos irmãos. E encerrando, a alegria de Francisco de Assis e Clara, a alegria aqui de Chico Xavier. A maior característica de Chico não era a humildade, não, era a alegria de viver. Aqui ele está ao lado de Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, o maior médium de curas e materializações luminosas que o Brasil já conheceu, e olha a gargalhada de Chico Xavier ao lado de Peixotinho. Ambos pareciam crianças, adoravam piadas singelas, alegria. E para encerrar, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Jerônimo, meus amigos, era um rapaz saudável. Ele era muito alto, muito forte, atlético, jogava futebol, adorava cinema. E naquele tempo antigo passava os filmes do Tarzan, o Rei das Selvas. E ele se achava o Tarzan. Quando ia para o espelho, no banheiro, enchia o peito e batia assim. Ei, Tarzan! Ele se achava o Tarzan. E para sua felicidade ele se tornou espírita. E participando de uma reunião mediúnica, um médium trouxe uma mensagem para ele. Eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan. É comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé. Porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. Ele guarda o conselho, se prepara.
E mais tarde ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou. 4 horas de duração. Como não tinha lugar para sentar, ele assiste em pé. E quando termina, os amigos têm que levá-lo carregado, porque ele não conseguia mais andar. Vai para as muletas, das muletas para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para uma cama onde vai ficar completamente paralisado. Um dos olhos adoece e tem que ser extraído. 6 meses depois, o outro também, e Jerônimo vai ficar completamente cego e preso a uma cama sem poder se movimentar. E vocês sabem o que esse homem fazia? Reclamava, chorava, abjurava o nome de Jesus. Fundou 3 casas espíritas, um abrigo para crianças pobres, fazia palestras, declamava poesias, cantava. Como ele tinha insônia, ele era médium, via os espíritos, sabia porque estava passando por aquela expiação. Adaptaram um telefone ao seu ouvido. E ele varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas, as pessoas que tentavam cometer suicídio. Um dia ele foi para um programa de TV. E o repórter lhe perguntou: o que é felicidade para o senhor? Ah, meu filho, felicidade para mim era me virar pelo menos uma vez na cama assim, mas eu não posso. Uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio, liga para o programa e diz: hoje eu iria me matar. Mas depois do que este homem falou, eu não mais farei isso. E ele cantando e divulgando a doutrina. Viajava o Brasil inteiro, dentro de uma Kombi, depois numa caravana, pregando o Evangelho de Jesus. Um dia ele foi dar uma palestra no Centro Espírita, como aqui ao nosso lar. E quando chegou o presidente, disse: Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por quê? Porque eu esqueci de avisar você que o auditório fica no 2º piso, no 2º andar. E nós não temos elevador. O único acesso é uma escada em espiral pequenina. E para levantar você, nós vamos ter que inclinar a cama. E se a gente fizer isso, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. E ele, cego, vai brincar. Eu não quero nem ver. E faz a palestra. Vamos ajudar que mais pessoas possam vir aqui ao nosso lar pela plataforma de elevação que hoje é obrigatório por lei, quando a gente tem, não é, um 2º piso. Quanta gente queria estar aqui e não pode. Se Jerônimo viesse hoje, como é que a gente receberia o Jerônimo? Vamos ajudar a nossa casa. E para a gente concluir, um dia ele estava no cinema. Apesar de não enxergar, com a sua mediunidade, aquela trilha sonora, ele adorava estar com os amigos. Tinham colocado a sua cama logo no início assim da sala de cinema. O filme já tinha começado, apagaram as luzes. E uma jovem que chegou atrasada, no escuro, não viu a sua cama, tropeçou e caiu. E aí levantou-se muito indignada: mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar, lá também. Até que no cinema isso é um absurdo. E ele, como já conhecia o Consolador prometido, o que é que ele responde? É, minha filha, mas também você não para em casa. Retorna ao mundo espiritual aos 50 anos de idade. Completou a sua expiação com louvor. Aparece a Divaldo Franco, que é médium vidente, e vai dizer: Divaldo, o gigante está de pé, porque o apelido dele era o gigante deitado, completamente saudável. E ainda vai brincar com Divaldo. E vai dizer: Divaldo, você quer saber de uma coisa? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É, Jerônimo, por quê? Porque você, depois que terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade. Mas eu era muito melhor do que você. Porque quando eu terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Vejam, meus amigos,
O que essa doutrina é capaz de fazer com os nossos corações, transformar este homem em um grande divulgador, um grande pacificador, não é? Porque ela nos resgata o que Jesus nos ensinava. Não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele adiante nos acrescenta, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de todos. Que Deus os abençoe. Salva de palmas para a nossa... Eu quero agradecer aqui também, pessoal, a Natália Lopes, que ela vai fazer a tradução para Libras, para a linguagem de Libras. Nós vamos estar filmando, vai ser a primeira vez que a gente vai estar filmando essa palestra com tradução para Libras, para que outras pessoas também possam acompanhar, não somente aqueles que temos, não é? As faculdades auditivas funcionando muito bem. Tá? Então, agradecer aqui, é cansativo. Ela não teve ninguém aqui para dar um help hoje, porque os tradutores, tanto de línguas quanto para Libras, também ficam muito cansados. A gente faz viagens, não é, e palestras fora do Brasil, porque eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta, não é? Então, onde você for, tem cearense. E às vezes a gente fala com tradução, e é muito cansativo para o tradutor, é mais do que para o expositor. Então é importante, não é, que tenha mais de um para fazer a tradução, e para Libras também não deve ser fácil,